Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente continuar o nosso curso, continuar o nosso tópico sobre a organização administrativa do Estado. E agora, meus amigos, nós vamos para um novo subtópico, que é o subtópico da administração pública indireta, 5.1.2, tá? Aqui eu sempre deixo à disposição meu Instagram para você ir lá consultar, mandar dúvida, é o nosso meio de contato, de comunicação. Gente, seguinte, sobre a administração pública indireta, antes de eu mostrar dispositivos legais aqui para vocês, espécies de cada uma entidade, eu quero voltar para aquela tela que a gente começou nas nossas aulas passadas. Eu mostrei para você aqui, né? A gente conversou um pouco sobre a administração direta. Beleza, agora eu quero fazer um detalhamento interessante aqui sobre a administração indireta. Eu quero traçar aqui com você as principais características de cada uma dessas entidades. Porque, veja, quando eu fiz o nosso esquema aqui, eu só citei, né? Propositalmente, eu só citei cada uma das entidades da indireta. Eu disse, olha, quando chegar o momento, a gente vai falar sobre cada uma delas. E esse momento chegou agora. Pessoal, é o seguinte. Sobre a administração pública indireta, nós temos a fase, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Vamos falar primeiro da fundação pública, né? Essa fundação pública, professor, o que ela é? Gente, primeiro, a fundação pública é uma espécie dentro do gênero fundações. Esse gênero fundações, ele está previsto lá no Código Civil. Eu vou até mostrar para você o artigo do Código Civil que fala sobre ela. E as fundações, pessoal, são entidades que podem ser criadas para determinadas finalidades. Então, podem ser criadas para finalidade educacional, finalidade de atividade de saúde, cultural, artística, social, de assistência social. Enfim, existem atividades previstas no próprio Código Civil que trata quais são as atividades que uma fundação pode criar. A fundação pública, que é uma espécie desse gênero fundações, é uma fundação criada pelo poder público, criada e mantida pelo poder público. Então, a fundação pública, fundação criada e mantida pelo poder público, mas que tem dentre suas finalidades as mesmas finalidades de uma fundação lá do CC, lá do Código Civil. Beleza? Exemplos de fundações públicas. Vamos lá, tratar de alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, FUNAI é uma fundação pública. Por exemplo, FUNASA é uma fundação pública. Aqui na Paraíba tem uma fundação, pessoal, que foi criada para gerir os hospitais públicos estaduais, que nós chamamos de Fundação PB Saúde. Fundação PB Saúde, é uma fundação estadual, por exemplo. Olha só, Fiocruz é uma fundação federal, enfim. Olha só, gente, existem questões de prova que eu nem gosto desse tipo de questão, porque eu acho que é uma questão que não mede o conhecimento de ninguém. Mas a realidade posta é que às vezes as bancas cobram. Existem questões que elas vão perguntar para você. Elas vão perguntar, cite exemplos de fundações públicas. Marca a alternativa correta que traz exemplos de fundações públicas, de autarquia. Gente, pelo amor de Deus, imagina, tu ter que saber todos os exemplos de autarquias que existem no Brasil. Todos os exemplos de fundações públicas que existem no Brasil. É muita coisa, você não tem como memorizar tudo isso. Mas, infelizmente, algumas questões de prova cobram. Então, por isso é bom, eu já te aconselho, eu não vou te mostrar aqui todos os exemplos que existem, porque a gente vai passar 3 horas aqui eu lendo para você exemplos, né? Não faz sentido. Mas eu aconselho que você, depois da aula, dê um Google. Dê um Google aí, coloca aí no Google exemplos de autarquias, lista de autarquias federais. Você vai encontrar em algum canto, em algum lugar no site do governo, quais são as listas de autarquias federais. Se o seu concurso que você está pesquisando aí, está estudando, for um concurso municipal ou estadual, coloca na internet. Listas de autarquias municipais do município X. Lista de autarquias do estado Y. Coloca para você dar uma lida. Faça isso com autarquia, com fundação pública, com empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza? Se o seu concurso for federal, você só precisa saber das federais. Agora, olha só. Mesmo se o seu concurso for estadual ou municipal, se o concurso for estadual, por exemplo, você pesquise as entidades da União e do estado que você está fazendo o concurso. Por quê? Porque mesmo o concurso sendo estadual ou municipal, ele pode cobrar exemplos federais. Entende? O contrário é muito difícil acontecer. Um concurso federal
Cobrar um exemplo estadual, isso aí não vai fazer, por quê? Porque o concurso é nacional. Eu aqui na Paraíba não tenho a obrigação de saber as autarquias de São Paulo, entende? Mas concurso estadual e municipal é muito provável que ele cobre também entidades federais. Então você tem que saber, se o concurso é municipal, veja as entidades do município e as entidades da União. Dá uma lida 1, 2, 3 vezes só para a sua cabeça dar uma conhecida naquilo ali. É impossível decorar tudo, né? É impossível, mas pelo menos você vai conhecer. E na hora da prova tem uma possibilidade de lembrar. Tá bom? Beleza? Ok, autarquia. Gente, autarquia, ela tem uma atividade muito importante, que a autarquia ela existe para exercer uma atividade típica de Estado. A autarquia, ela exerce uma atividade típica de Estado. O que é atividade típica de Estado, professor? Gente, quando existe a lei, inclusive o decreto-lei que eu vou falar com você aqui, o decreto-lei 200, que ele diz que a autarquia exerce uma atividade típica de Estado, ele diz isso, pessoal, porque a autarquia, ela apesar de ser um ente da administração indireta, a natureza da atividade dela é uma natureza pública e é uma natureza, pessoal, de fazenda pública mesmo. É uma atividade que a autarquia realiza que é como se fosse um ente federativo fazendo. É uma atividade que você olha para a natureza da atividade e você identifica que a natureza daquela atividade é uma natureza de ente público. Atividade típica de Estado, porque a atividade desenvolvida pela autarquia é uma atividade que é desenvolvida pela pessoa política, pelo ente federativo. Tá? Então, autarquia, por exemplo, INSS. Pergunta, o serviço que o INSS presta, outra pessoa pode prestar? Será, pessoal, que outra pessoa pode prestar o serviço que é prestado pelo INSS? Não tem como, gente, um particular ele realizar uma atividade do INSS, por exemplo. Pô, a atividade que o INSS presta é uma atividade de gestão de benefícios previdenciários, benefício geral, previdência geral benefício geral de previdência social, regime geral de previdência social. Então perceba, o INSS ele tem um poder de compulsoriamente fazer com que o empregador retenha uma parte do teu salário e essa parte do salário vai ser repassada para o INSS. Então veja, você não tem possibilidade, a opção de aderir ou não aderir. Você é obrigado, é compulsório. Só quem tem esse poder é o poder público, é o Estado, gente. De compulsoriamente ir lá pegar um pedaço do teu salário para contribuição para o INSS. Ah, professor, mas existem previdências privadas. Mas previdência privada é facultativo, né? Não tem obrigatoriedade. Você contribui se você quiser. Você contrata se você quiser. Então veja, essa atividade do INSS é uma atividade típica de Estado. Típica de poder público. Outro exemplo, Detran. Detran. Gente, o Detran é uma atividade típica de Estado também. O que é que o Detran faz? Exercício do poder de polícia. O Detran, meu amigo, ele vai lá, fiscaliza a atividade do particular, ele é responsável pela emissão de CNH, né, de Carteira Nacional de Habilitação. Então, a atividade que o Detran faz, a aplicação de multa, que é a sanção, a atividade que o Detran faz é uma atividade típica de Estado. É uma atividade típica de Estado. Quem pode realizar? Apenas o poder público. Então, são atividades, pessoal, que quando eu olho, eu falo, olha, isso aqui não pode ser feito por um particular. Tem que ser desenvolvido pelo poder público mesmo, pela administração pública. Então, a autarquia é como se fosse um ente federativo, só que na administração indireta. Agora, claro, a autarquia ela tem bastante autonomia, autonomia administrativa, autonomia financeira. Só que eu não posso dizer, gente, que a autarquia é um ente político, é um ente federativo, porque ela não tem capacidade política. Ela não tem capacidade de criar leis. A autarquia não tem capacidade de criar leis. Por isso que ela não é um ente político. O ente político é aquele que tem capacidade de criar leis. A autarquia não tem. Fora isso, ela tem autonomia administrativa, financeira, ela tem uma vida própria. Tá certo? Por sinal, pessoal, deixa eu até anotar para não passar batido. Eu falei já da Fundação Pública da Autarquia, eu vou falar da Sociedade de Economia Mista, eu vou falar da Empresa Pública. Mas toda essa galera da administração indireta, Fundação, Autarquia, Sociedade ou Empresa Pública, eles são chamados de pessoas ou entidades, ou entes, entidades, tanto faz, administrativas, tá? Pessoas administrativas, entidades administrativas, entes administrativos. Enquanto na administração direta eu tenho pessoas políticas, na indireta eu tenho pessoas administrativas, porque nenhuma delas tem capacidade política. Elas não têm capacidade de criar lei. Só quem cria lei é a administração direta. Tá bom? Ok, meu amigo. Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Gente, a Sociedade de Economia Mista e a Empresa Pública, ambas, são chamadas pela doutrina de empresas estatais.
As empresas estatais, pessoal, que é o gênero para tratar dessas duas espécies, economia mista e pública, as empresas estatais, elas podem atuar em dois tipos de atividade. Elas podem atuar na prestação de serviço público, Correios, por exemplo, ou elas podem atuar na exploração de atividade econômica. Ora, prestação de serviço público, nós temos, por exemplo, Correios, as empresas de abastecimento de água. Exploradora de atividade econômica, nós podemos dar como exemplo os bancos estatais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são grandes exploradoras de atividade econômica. Então, a empresa estatal ela pode desenvolver esses dois tipos de atividade. Beleza? Ok, pessoal. Então, veja, nós já temos aqui todas as entidades da administração indireta. Deixa eu só dar exemplos aqui. A diferença principal, né, da empresa pública e sociedade de economia mista. Primeiro, a principal diferença. Eu vou falar detalhadamente com você quais são as diferenças mais importantes e tal, mas a principal diferença, até para você ter essa curiosidade, que eu sei que você está agora, a empresa pública, ela tem 100% do seu capital formado pelo poder público. Empresa pública. A sociedade de economia mista, o nome já fala, mista, é porque o seu capital social é formado por dinheiro público e dinheiro privado. O poder público, ele é sócio majoritário dessa sociedade de economia mista, mas o seu capital social tem também dinheiro privado, dinheiro de acionistas, que essas ações são negociadas na Bolsa de Valores, beleza? Então, são essas sociedades de economia mista. Por exemplo, Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, por exemplo, Petrobras, todas estas são sociedades de economia mista. Empresa pública, Caixa Econômica Federal, ECT, né, que são os Correios, Empresa Pública de Correios e Telégrafos, Dataprev, que é uma empresa pluripessoal, que eu vou falar com você já sobre o que significa isso. Então, todas aqui são empresas públicas, 100% do seu capital, ok? Gente, nós já sabemos o que significa cada uma das entidades, nós já sabemos alguns exemplos sobre elas. Agora vamos entender qual é a personalidade jurídica de cada uma. Vamos entender isso? Primeiro ponto, a fundação pública, ela tem uma personalidade de direito privado como regra, tá? Via de regra, gente, a fundação pública, ela é PJ de direito privado. A autarquia, gente, é a única, como regra, é a única que está na administração indireta, que é PJ de direito público. Pessoa jurídica de direito público, justamente por ela exercer essa atividade típica de Estado, compreende? Então ela é PJ de direito público, pessoa jurídica de direito público. Gente, a fundação pública, como regra eu falei para você que ela é PJ de direito privado, porém, excepcionalmente, eu vou até colocar de vermelho, excepcionalmente, ela pode ser PJ de direito público também. Quando ela for PJ de direito público, aí ela vai ser chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Ela pode ter essas duas nomenclaturas, porque é o seguinte, quando a fundação pública, gente, ela é PJ de direito público, a doutrina considera ela como uma espécie de autarquia. Ela é criada como fundação pública, mas ela tem a mesma natureza jurídica de uma autarquia. Por isso que ela tem essa natureza especial. Por isso que ela tem essa personalidade de direito público. Tudo bem? Beleza? A empresa estatal, ambas, não importa se é público ou mista, mas ambas são PJ de direito privado. Ambas são PJ de direito privado. Beleza? Ok. Sabendo disso, a gente precisa saber de outra coisa muito importante também, que é a forma de criação de cada uma dessas entidades. Veja, pessoal, a administração pública indireta, todas essas entidades da administração indireta, elas precisam ser criadas. É óbvio, né, gente? Elas precisam passar por um processo de criação. Ora, a fundação pública, por exemplo, ela não existe desde que o Estado nasceu, não. Primeiro nasceu o ente federativo, depois que nasceu o ente federativo, aí esse ente foi criando
autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. E como é que se cria, professor, cada uma dessas entidades? Vamos analisar aqui. Como se cria cada uma dessas entidades? A regra é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma PJ de direito público, ela vai ser criada diretamente por lei. Criada por lei. Quando se trata de uma PJ de direito público, é criada por lei, ou seja, autarquia e fundação pública de direito público, que é a fundação autárquica. Como assim criada por lei, professor? Ora, nós temos um processo legislativo aqui, que é de iniciativa do chefe do executivo. Então, o presidente da República apresenta um projeto de lei lá no Congresso Nacional, se for federal, logicamente. O Congresso Nacional vai fazer a votação da lei. Caso haja aprovação da lei pelo Congresso, gente, o Congresso manda para o presidente sanciona. A partir do momento, gente, que o presidente sanciona a lei passa para promulgação e publicação. Depois que a lei é publicada, preste atenção, depois que a lei é publicada, basta isso para a entidade nascer. Então, basta que a lei seja publicada para a autarquia nascer, gente. Por isso que ela é criada por lei. A lei cria, acabou. Basta a lei, basta que eu tenha um processo legislativo para criar essa autarquia, acabou. Ela já nasceu. Se ela é criada por lei, ela também é extinta por lei, tá? O mesmo processo de criação deve ser obedecido para a extinção. Então, basta a lei para criar. O que é diferente, gente, das pessoas jurídicas de direito privado. Nesse caso, elas não são criadas por lei, elas têm a criação autorizada por lei. Mesma coisa que a empresa estatal. Tem a criação. Vou até colocar um pouquinho mais para cá. Criação autorizada por lei. Gente, a criação autorizada por lei já é outra coisa. O que é que significa que a criação é autorizada por lei, professor? Isso aqui significa, gente, que primeiro eu tenho o início do procedimento é o mesmo. O presidente da República manda um projeto de lei para o Congresso faz a votação, manda o presidente sanciona, promulga. Depois da publicação da lei, presta atenção. Depois da publicação da lei, a empresa estatal, por exemplo, a Fundação Pública de Direito Privado, ela não nasceu ainda. Com a publicação da lei, não há ainda o nascimento dessa entidade. Depois que a lei é publicada, o Poder Executivo, por exemplo, a administração direta, tem que pegar essa lei, botar debaixo do braço, ir lá no cartório de registro de pessoas jurídicas e registrar os atos constitutivos dessa entidade. Então, se for empresa estatal, gente, ele vai lá no cartório de registro de pessoas jurídicas, registra os atos constitutivos dessa empresa para que ela possa nascer. Então, vamos lá, vamos comparar o processo de criação de uma empresa pública para uma empresa privada. Qual é a diferença, professor? Olha, eles têm um processo para criar que é muito semelhante. Tanto a empresa pública como a empresa privada precisam ir na junta comercial, no cartório de registro de pessoas jurídicas, registrar os atos constitutivos. Tanto a pública como a privada precisa disso. A diferença aqui é que a empresa pública, para que ela possa ir no cartório, antes disso, ela tem que ter uma lei autorizando. Por isso que é a criação é autorizada por lei. Antes de ir no cartório, ela tem que ter uma lei autorizando essa criação. Então ela vai ser criada no cartório, sim, mas antes do cartório, uma lei tem que autorizar. E a empresa privada não precisa disso. A empresa privada não precisa de uma autorização específica em lei para ser criada. Percebe? Então cuidado, tá? Quando eu tenho uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei. Pessoa jurídica de direito privado ou na administração indireta, criação autorizada por lei. E essa lei, meu amigo, tanto na criação autorizada por lei como na criada por lei diretamente, tem que ser uma lei específica. Específica. Lei específica quer dizer que é uma lei especificamente criada para essa finalidade. Uma lei está criando aqui uma autarquia. Pronto. Não pode ser uma lei genérica, tá, gente? Uma lei que fala sobre um bocado de coisa e no meio lá coloca um artigo dizendo fica criada a autarquia X. Não. É uma lei especificamente para criar a autarquia. Essa lei vai criar essa autarquia e vai falar sobre temas correlatos a essa autarquia. O estatuto jurídico, as finalidades da autarquia, tem que ter nessa lei a finalidade da autarquia. Então essa lei ela vai apenas criar a autarquia e tratar sobre temas relativos à autarquia. Não fala sobre outras coisas. É autarquia, é lei específica para isso. Especificamente a lei é para isso.
A lei que autoriza a criação também. É uma lei especificamente para autorizar a criação. Tudo bem? Beleza? Ok, ok, ok. Para a gente fechar esse esqueminha aqui, antes de a gente fechar, eu preciso trazer com você uma coisa importante. A gente precisa conversar sobre uma coisa importante aqui, que é o seguinte, gente. Eu acabei de falar para você que é a administração pública direta que cria as entidades da indireta. Existe alguma relação entre eles, será? Será que quando a administração direta cria a indireta, vai ser mantida algum tipo de relação do ente federativo com o ente administrativo? É mantida uma relação. Que relação é essa, professor? Gente, a relação que vai existir, por exemplo, da União perante uma empresa estatal, uma autarquia ou uma fundação pública criada pela União, essa relação, primeira coisa que você tem que saber, não é uma relação hierárquica. Não é uma relação hierárquica. Como assim, professor? Não é uma relação pautada pela hierarquia, de forma alguma. Essa relação, gente, nós chamamos essa relação de supervisão ministerial. Supervisão ministerial, gente, porque o ministério, vai existir um ministério que é vinculado à entidade, tá? Então, a empresa pública, ela vai ter um ministério que é responsável por supervisioná-la, assim como as outras entidades da indireta também. Então, a entidade da indireta é criada pelo ente federativo e o ente já destina qual ministério vai ser o supervisor. Essa entidade da indireta tem que estar vinculada a esse ministério, tá? Então, supervisão ministerial, porque o ministério vai ficar supervisionando. Supervisiona a atividade da administração indireta. Professor, mas você acabou de falar que não tem hierarquia. Então, qual é o objetivo de um ministério supervisionar a atividade da administração indireta? Da entidade da indireta? Essa supervisão ministerial, gente, é com o intuito de controlar a finalidade. Por isso que isso pode ser chamado também de controle finalístico. O controle finalístico, gente, é o controle sobre a finalidade das entidades. É o controle, pessoal, sobre a finalidade de cada uma dessas entidades que a gente está conversando aqui. Então, por exemplo, quando é criada a autarquia, a administração direta ela não tem hierarquia sobre a autarquia. O ente federativo ele não pode dar ordens hierárquicas sobre a autarquia, não pode, mas ele pode fazer o controle da finalidade. Lembra que eu falei para você agora há pouco que essas entidades da administração indireta tem uma lei que vai criar ou autorizar a criação e essa lei tem que trazer a finalidade da entidade. Então, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia federal e a lei que criou o INSS tem lá dizendo, ó, o INSS é criado para fazer gestão de benefícios previdenciários, da gestão do regime geral de previdência social, etc, etc. Ele traz a finalidade ali. Então, o Ministério, gente, ele vai supervisionar e vai fiscalizar se o INSS está respeitando a finalidade prevista em lei. Se está atuando, observando essa finalidade prevista na lei. É para isso que existe, tá? É para isso que funciona essa supervisão ministerial, esse controle finalístico. Tudo bem? Beleza? Controla a finalidade. Por exemplo, o presidente, o diretor, enfim, o chefão lá do INSS, tem um dia que ele acorda e fala, caramba, velho, a Previdência está com rombo aqui, milionário, bilionário, a gente está precisando resolver essa situação, tá? Tem que resolver esse problema aqui. Tive uma brilhante ideia. Agora eu vou começar a pegar o dinheiro aqui dos contribuintes e vou começar a emprestar esse dinheiro a juros. Concedo empréstimos, financiamentos de veículos, por exemplo, e eu consigo lucrar, e esse lucro eu uso para tampar o rombo. Pode acontecer isso? Lógico que não. Por quê? Porque desvia a finalidade. Se ele fizer isso, se o INSS desvia a sua finalidade da lei, aí sim o Ministério Supervisor pode vir controlar. Ele não pode, gente, o ministro, o presidente não pode chegar no INSS e ordenar, e mandar, não. Mas ele pode fiscalizar a finalidade, controlar a finalidade. Se o INSS desvia da finalidade, aí ele pode fazer o controle, tá bom? Eu utilizei o INSS como exemplo, mas isso se aplica a qualquer das entidades da administração pública indireta. Isso pode ser chamado também, pessoal, de tutela administrativa. Tutela administrativa ou simplesmente vinculação. Alguns doutrinadores admitem que seja chamado também de vinculação administrativa ou finalística. Beleza? Ok? Então, meu amigo e minha amiga, sobre essa
administração indireta, que é o objeto do tópico que eu estou trabalhando aqui com você, a priori é isso daqui, tá? Nós temos essas características importantíssimas sobre a administração pública direta e indireta. Sobre a administração indireta, a gente precisava saber o que quer dizer, o que é uma fundação, o que é uma autarquia, o que é uma sociedade de economia mista, o que é empresa pública. A gente precisava saber alguns exemplos de cada um, qual é a personalidade jurídica de cada um, como é a forma de criação e a relação que existe da administração direta para indireta, tá bom? Nesse momento, a gente vai fazer uma pausa aqui, uma pausa. Eu vou voltar com esse esquema para vocês, dessa tela aqui, na aula sobre desconcentração e descentralização. Aí a gente vai conversar ainda sobre esse esqueminha. Mas aí na próxima aula, que é ainda sobre esse tópico de administração pública direta, eu vou conversar com você sobre alguns detalhes sobre as fundações públicas, sobre autarquia, sobre empresas públicas, sobre sociedades de economia mista. Beleza? Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa aula. Eu espero você na próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Se você ficou com qualquer dúvida, vai no meu Instagram, @profbrunolira, lá a gente bate um papo. Beleza? Valeu demais, um forte abraço, eu espero você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.